Olha, tem uma coisa na democracia brasileira que simplesmente não fecha. Um verdadeiro paradoxo que mexe diretamente com a distribuição de poder no país. E tudo começa com uma pergunta bem simples. A gente pensa, claro que sim, né? Afinal, democracia é isso: uma pessoa, um voto. Só que, na prática, a realidade brasileira é bem diferente. A resposta é um sonoro não. E nós vamos entender direitinho o porquê. Para entender o tamanho do problema, basta olhar para os números. Dá uma olhada nisso aqui. Em São Paulo, cada deputado federal representa, em média, mais de 634 mil pessoas. Já em Roraima, esse número cai para menos de 80 mil. A diferença é absurda, né? E já mostra o desequilíbrio gigante que existe no nosso sistema. E fazendo a conta, a gente chega nesse número aqui. O que essa tabela quer dizer, no fim das contas, é que o voto de uma pessoa em Roraima tem, na prática, um peso quase 8 vezes maior que o voto de alguém em São Paulo. 8 vezes. Pensa nisso. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Isso não foi um erro, não foi um acidente de percurso. Na verdade, foi uma escolha. Uma regra do jogo que está escrita com todas as letras lá na nossa Constituição. Pois é, existe até um nome técnico para isso: malapportionment. É um nome complicado, mas a ideia é simples. É quando a divisão das cadeiras no Congresso não acompanha a divisão da população. Na prática, é a oficialização de que alguns votos valem mais do que outros. E a origem de tudo isso no Brasil está aqui, ó, em duas regrinhas bem simples da Constituição de 88. Primeiro, o piso. Nenhum estado, por menor que seja, pode ter menos de 8 deputados. E segundo, o teto. Nenhum estado, por mais gente que tenha, pode passar de 70 deputados. E olha, essa história é antiga, não é uma coisa que inventaram em 88, não. Essa discussão sobre a representação desigual já rolava lá na primeira Constituinte da República, em 1890. Passou pela redemocratização em 46 e foi cravada na Constituição atual. Ou seja, isso não é uma falha no sistema, isso é o sistema. Ok, a gente já entendeu as regras, mas e na prática? Como é que essa matemática toda se transforma em poder político de verdade? Porque essa distorção não fica só no papel. Ela mexe com o equilíbrio de forças do país inteiro. Essa frase aqui, de uma análise sobre o tema, é provocadora, mas resume bem a coisa. Quem manda no Brasil é tipo Amapá e Roraima. É forte, né? Mas reflete como estados com pouca gente acabam tendo um poder gigante de influenciar a agenda de todo o Brasil. E se na Câmara a coisa já é desigual, no Senado o desequilíbrio é ainda mais gritante. Lá, a regra é 3 senadores por estado. Ponto. Não importa se o estado tem a população de um país ou de um bairro. E aí o que acontece? Regiões como o Norte e Nordeste juntas acabam com uma fatia de poder muito maior do que a sua fatia na população, enquanto o Sudeste, que tem mais gente, fica subrepresentado. E é claro que esse sistema não é neutro, ele tem seus vencedores e perdedores. Ele acaba beneficiando sistematicamente partidos que são mais fortes, justamente nesses estados menores, que são super representados, e do outro lado, partidos que têm mais votos nos grandes centros urbanos acabam perdendo força. É como se fosse uma corrida onde alguns largam bem na frente. Mas não é só de poder político que a gente está falando. Talvez o impacto mais direto, aquele que a gente sente no bolso, seja o financeiro. Porque no final do dia, poder em Brasília significa dinheiro. Vamos ver como essa distorção afeta diretamente o orçamento federal. A lógica aqui é bem simples. Mais poder por habitante significa mais dinheiro por habitante. Uma bancada proporcionalmente grande tem muito mais força para negociar verbas, para trazer recursos para casa. Olha só o que diz a deputada Adriana Ventura sobre isso. Ela resume perfeitamente. A desigualdade na representação se reflete direto na distribuição do dinheiro, especialmente nas emendas parlamentares. Bancadas de estados com pouca gente recebem o mesmo tanto que bancadas de estados gigantes. Resultado, muito mais dinheiro por cidadão nos estados menores. E dá pra gente colocar isso em números. Se a divisão fosse totalmente proporcional, sem aquele teto de 70 deputados, São Paulo deveria ter umas 42 cadeiras a mais na Câmara. Pensa bem. 42 deputados a menos. Esse déficit se transforma em bilhões de reais em recursos que não chegam ao Estado. E as consequências disso no dia a dia são enormes. É menos dinheiro de emenda por pessoa nos estados mais populosos, é mais poder de barganha para os estados menores em reformas gigantes como a tributária, é o domínio de comissões importantíssimas como a de orçamento e, talvez o pior de tudo, isso alimenta aquela cultura do toma lá da cá.
o presidente precisa negociar com esses blocos superpoderosos dos estados menores. E essa negociação, muitas vezes, deixa de lado o interesse nacional para focar em interesses locais, abrindo uma brecha enorme para o oportunismo político. No fundo, tudo isso nos leva a um grande dilema. Um conflito entre duas ideias muito importantes. De um lado, a democracia, que diz que todo voto deve ter o mesmo peso. E do outro, a federação, que busca um equilíbrio entre seus estados. E quem defende esse sistema tem um argumento forte. A ideia por trás dessas regras é justamente proteger o pacto federativo. É evitar que os estados gigantes como São Paulo simplesmente pautem sozinhos toda a política nacional. É uma forma de garantir que as regiões menores também tenham voz e não sejam engolidas pela maioria. Só que essa proteção tem um preço bem alto. Ela cria, por lei, um sistema onde o voto de um cidadão não tem o mesmo peso do que o de outro. O ponto aqui é que o sistema brasileiro, de caso pensado, escolheu priorizar o equilíbrio entre os estados, mesmo que isso signifique sacrificar a igualdade do voto de cada pessoa. E é com essa questão que a gente fica. Uma pergunta que define, em grande parte, o futuro da nossa política. Será que é possível encontrar um caminho do meio? Um pacto federativo que seja mais justo, que consiga equilibrar a proteção dos estados com o princípio sagrado da democracia, de que todo voto importa igualmente? Não é uma resposta fácil, mas pensar sobre ela é fundamental para a gente avançar.